Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo do Falando Japonês do Zero. E nesse vídeo, galera, eu vou dar 3 dicas de como a gente pensar em japonês. Mas como a gente poderia fazer isso? Por exemplo, imagina que vocês pensarem em abrir a geladeira. Vocês simplesmente pensam, vocês não ficam traduzindo para o português cada pensamento que vocês têm. Mas no caso de a gente expressar em outra língua, a gente acaba pensando em português ou abrir a geladeira, como fala abrir a geladeira, e do português a gente vai traduzir para o japonês. Então a gente acaba fazendo essa tradução. Então qual o melhor jeito de simplesmente pensar em japonês se a gente não sabe japonês? Então eu vou dar essas 3 dicas. A primeira delas é: ouça bastante. Ouça aqueles seriados, aqueles animes, aqueles filmes favoritos que você tanto gosta. Escuta bastante, escuta os personagens falando, mas dentro disso vocês precisam assistir o que vocês gostam, porque não adianta nada vocês estarem assistindo algo que eu vou assistir só para aprender, só para escutar. É um ponto positivo, mas quando você assiste algo que você gosta, você tem essa interação com o que você está assistindo, então você tem essa motivação de prestar atenção, de se interagir ali com o personagem, ter aquela coisa ali, como o personagem está falando. Então quando vocês forem assistir algo, assista o que vocês gostam e também preste bastante atenção em ouvir. Primeiramente, ouvir é a base de tudo. Vocês têm que ouvir. Eu não digo para vocês simplesmente assistirem sem legenda e daqui a pouco vocês já vão estar falando. Não é isso. Prestem atenção em algumas palavras que vocês conseguirem captar, e aí a partir disso começa a criar numa área do seu cérebro aí um pouco mais de vocabulário, aquele dicionáriozinho que vai crescendo aos pouquinhos. Uma hora o personagem vai falar uma frase, e dentro dessa frase você vai conseguir identificar uma palavra e você vai se perguntar, mas o que significa isso? E aí vem a segunda dica, que é simplesmente imite o seu personagem. Muito divertido fazer isso. Imite o que ele tá falando, não precisa entender, simplesmente imite ele. Se ele falar Fuzakeru na Kakaroto, aí vocês vão lá e ficam falando sozinho Fuzakeru na Kakaroto. Então com isso vocês vão ampliar essa área do seu cérebro, vocês vão estar dando uma nova ordem pro seu cérebro e se acostumando. Então é bastante importante isso, ficar repetindo. Vai acontecer 2 coisas, vocês vão conseguir se acostumar com a língua, porque é falado de uma outra forma, então vocês automaticamente falando essa língua, vocês não vão pensar em traduzir, vocês simplesmente vão imitar. Primeiramente, vocês não vão estar procurando a frase em português para depois tentar traduzir para o japonês, para depois falar. Então simplesmente imite, combinando com a primeira dica, que é assistir o que vocês gostam, o que vocês estão assistindo, o que vocês, aquele personagem favorito seu, e depois imite eles, imite as frases. Simplesmente tente repetir alguma frase que você captou, e aí a partir disso você vai estar falando a frase. E depois, claro, uma palavra aqui, outra ali, tanto eu vou estar compartilhando nos vídeos aqui também, mas também vocês podem procurar a tradução aí na internet, o que é tal palavra. Então vocês vão ter a tradução, mas vocês já vão ter falado, vocês já vão estar conseguindo falar uma frase que vocês já ouviram ali. E a terceira dica, que também é a base de tudo: fale sozinho que nem um louco, não se importe o que os seus vizinhos vão achar, o que as pessoas vão achar, o que seus pais podem achar de você. Você vai estar no trabalho, na escola, fazendo alguma atividade, e tente repetir aquela frase que você ouviu, né, com a dica 2, você ouviu tal frase e aí você tentou repetir, mas no segundo momento já tá saindo um pouco mais fácil. Fuzakeru na, Fuzakeru na. Vai indo assim, aí até vocês chegarem Fuzakeru na Kakaroto, vocês já vão estar conseguindo falar a frase do personagem. Pra quem não conhece, essa frase é do Vegeta, né, do Dragon Ball, chamando o Kakaroto, tipo, seu desgraçado Kakaroto, não brinque comigo, mais ou menos isso. Então falando sozinho, vocês vão estar conseguindo também fazer com que o seu cérebro absorva, fazer com que ele crie umas novas redes neurais ali, para ele ter mais facilidade nas próximas vezes que ele ouvir umas palavras, que aí vocês vão conseguir estar identificando. Então essas foram as 3 dicas. Você quer pensar em japonês? Simplesmente não pense em português primeiro. Você simplesmente tem que ter o mesmo conceito quando você aprendeu a falar eu quero abrir a geladeira. Vocês não vão estar pensando como eu falo abrir a geladeira. Você simplesmente fala eu quero abrir a geladeira. Então em japonês vai ter uma frase aí que você simplesmente, ao repetir, vocês vão ter decorado ela. Então no momento que você decora no seu cérebro ali, ele já vai estar grudado ali, ó. Então você já vai poder falar sem precisar ficar pensando. Por exemplo, a palavra arigato, que vocês devem saber. Você não pensa, eu quero falar obrigado. Como é que se fala obrigado em japonês? Arigato. Vocês não pensam isso. Simplesmente arigato vocês conhecem. Então, arigato, fala arigato, vocês já conhecem. Então, da mesma forma, vocês têm que aprender, decorar as frases que vocês assistirem. Beleza? Fale sozinho, fale várias vezes para vocês ter a capacidade de fazer com que o seu cérebro decore as coisas, que ele consiga colocar ali dentro
as informações. Essas foram as 3 dicas de hoje. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão que eu fale aqui no canal, deixe nos comentários aqui embaixo e também não se esqueça de se inscrever no canal, clique no sininho aí para receber as notificações dos próximos vídeos em primeira mão. E se você estiver assistindo pelo Facebook, dá aquela compartilhada com seus amigos, aqueles amigos que gostam do japonês, gostam da cultura daqui, dê aquele like, dê aquela compartilhada aí para me ajudar aqui, vai me ajudar muito. Então é isso aí, galera, essas foram as 3 dicas aí de como pensar em japonês e com certeza a gente se vê no próximo vídeo. Falou!